E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, para nós compartilharmos de mais um milagre que Jesus fez. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, ele estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento ele era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Diga comigo, por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Então Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, ele teve medo, e começando a ir para o fundo, ele clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidastes? E quando subiram para o mar, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Diga comigo, quando entrou no barco, acalmou o vento. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós como igreja estamos reunidos na sua presença e queremos ouvir a sua palavra. Queremos ouvir a sua palavra com reverência, com respeito e com a devida honra que o Senhor merece, Pai. Por isso, no nome de Jesus, volta, Senhor, a nossa atenção totalmente para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós abrimos o nosso coração e pedimos: fala que nós queremos te ouvir. Ó Deus amado e querido, em nome de Jesus, usa a minha vida e faz com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra, de modo que o seu nome, somente o seu nome seja glorificado. Nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita e diga glória a Deus. Amados e queridos irmãos, o título que eu dei para essa mensagem é: 2 milagres em uma mesma situação. 2 milagres em uma mesma situação. Esse texto que nós acabamos de ler, ele conta 2 milagres que Jesus ele opera em uma mesma situação. O primeiro milagre é fazer Pedro andar em cima das águas. E o segundo milagre é naquela mesma situação que Pedro estava andando em cima das águas, é Jesus acalmar uma tempestade que estava atormentando a vida dos discípulos, a vida das pessoas que estavam naquele barco. Jesus opera aqui 2 milagres em uma mesma situação, e eu vejo que existem pessoas que estão precisando de algo semelhante ao que aconteceu nesse momento. É 2 milagres para uma mesma situação. Como assim? Talvez você esteja passando por um problema seríssimo financeiro, e esse problema financeiro está afetando o seu casamento, e aí você precisaria de um milagre em 2 situações, uma tacada para resolver 2 problemas, o problema financeiro e o problema do seu casamento, porque um problema está atraindo o outro.
São duas áreas, porque não adianta você resolver o problema financeiro e continuar pensando em divórcio. Talvez o problema que você precisa desse milagre, um milagre, 2 milagres em uma só tacada, seja um problema que você está passando na família e também no ministério. E uma coisa está afetando a outra. E não adianta você resolver o problema no ministério se a família continuar rachada. Você precisa de uma tacada para resolver 2 problemas. Talvez o problema onde você precisa desta manifestação de milagre seja um problema que você está dentro do seu trabalho, da sua profissão, do seu negócio e ao mesmo tempo um problema financeiro. Você não sabe o que é que vai fazer e você precisa decidir a respeito do seu negócio, a respeito do seu emprego e também resolver as questões financeiras. 2 milagres com uma tacada. Tem gente que está pensando aqui, nossa pastor, eu estou precisando de 4 milagres em uma tacada só. Bota a mão na cabeça e fala, aleluia. Esse texto, querido, ele traz ensinamentos práticos. Conforme eu falei no início da mensagem, coisas que se eu colocar em prática, eu me aproximo, porque os milagres que Jesus fez na Bíblia, os milagres que estão registrados na Bíblia, eles trazem ensinamento de coisas que nós precisamos colocar em prática. E o que nós aprendemos com esse texto? O que nós aprendemos com esse milagre? A primeira coisa que nós tiramos como lição é que quando eu estou precisando de um milagre, se eu estou precisando de um milagre é porque talvez eu esteja dentro de uma tempestade no casamento, uma tempestade financeira, uma tempestade no ministério ou em todas essas áreas juntas. E aí o que eu faço então, nesse momento? A primeira dica é, nesse momento da tempestade, eu não posso deixar a minha vida travar em função de fantasmas que a mente cria. Se você observar aqui nesse texto, quando chega no versículo 26, os discípulos já estavam no barco, a tempestade ela veio, o vento contrário começou a soprar, e diz o versículo 26, os discípulos vendo Jesus caminhar sobre as águas, assustaram-se dizendo, meu Deus, é um fantasma, e gritaram com medo. Agora você veja comigo o que é que acontece quando nós estamos no meio da tempestade. A nossa mente ela cria fantasmas que não existem. Estamos dentro de uma tempestade e aquela tempestade, se eu não souber como agir, aquela tempestade vai fazer a minha mente trabalhar e aparecer um monte de fantasma que não existe, não tinha nada a ver com fantasma. Era Jesus andando sobre as águas para encontrar com eles. Uma pessoa que está passando por um problema dentro da sua casa, dentro do seu casamento, ela está na tempestade e aí ela precisa vigiar demais, porque nesse momento da tempestade, no casamento e em casa, a mente começa a trabalhar e aí começa a aparecer um monte de fantasma que não existe. Você começa a desconfiar do seu esposo demais, o esposo começa a desconfiar e começa a achar que ele falou o que não falou, que ela falou o que não falou, que está armando, está tramando. Fantasmas que a mente cria. Posso falar uma coisa para você? Quando a nossa mente cria os fantasmas e nós não mandamos ele embora, aquele fantasma, ele vira uma realidade. É a gente que fica falando assim, eu sei, tem coisa errada, e às vezes não tem, é só fantasma, mas porque você fica, tem, aí aparece.
É a pessoa que ela está com um problema, talvez, no ministério, e aí ela está com alguma dificuldade e tal. Às vezes nós caminhamos e às vezes temos situações para resolver. Coisas que talvez, se eu achei que devia de ser uma maneira, que eu não concordei, entristeci, ok, isso daí funciona e tem em tudo quanto é lugar. Mas se eu estou dentro dessa tempestade, e aí eu começo a deixar os fantasmas imaginários tomarem conta da minha mente, eu paraliso. Por que pessoas não conseguem lutar pelo seu casamento e ter força para reagir a um problema que ela está passando? Porque os fantasmas imaginários, eles paralisaram você. Roubaram sua força, roubaram sua expectativa, roubaram sua fé. E tudo que você sabe fazer é ficar parado, dando margem para os fantasmas. Uma pessoa que está com uma tempestade no ministério, ela diminui a força dela em trabalhar para o reino de Deus, em trabalhar para a obra. Ela paralisa, deixa de fazer o que fazia, deixa de ser o que era, porque os fantasmas imaginários paralisam. E aí nós ficamos pensando um monte de coisa. E não saímos do lugar. E nem saímos da tempestade. Quando os discípulos eles começam a visualizar um fantasma onde não existia, a primeira coisa que Jesus faz, quando vê que eles estavam com medo, achando que era um fantasma, Jesus disse, versículo 27, porém o Senhor falou logo dizendo, ei, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus logo quis acordar eles. Preste atenção, não é fantasma, sou eu, reconheça que sou eu. Se tem uma coisa que nós precisamos na hora da tempestade, é reconhecer que Jesus está vindo nos socorrer. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer na hora da tempestade, é tirar os fantasmas da nossa mente e colocar Jesus com o seu trono reinando em nossos pensamentos. Porque se os fantasmas saem e Jesus fica, então começam a brotar as direções corretas que eu devo tomar. Quantas vezes você já ouviu dizer de que mente vazia é oficina do diabo? Uma mente que virou oficina do diabo é porque deixou os fantasmas comandarem. Jesus está aparecendo e está falando, para de pensar em fantasma, mas dá lugar para eu estou indo ao seu encontro, eu estou indo em sua direção. Mas aí parece que quem toma conta da nossa mente são os fantasmas. E Jesus quer encontrar espaço na nossa mente. Mas não tem como ele encontrar espaço. Porque você está valorizando muito mais os fantasmas. Jesus quando apareceu falou para eles, não tenham medo, tenham bom ânimo. Estava dizendo, tire o fantasma da cabeça, deixa eu entrar, eu estou indo ao seu encontro. Eu estou indo para socorrer vocês no meio da tempestade. Eu estou indo para dar uma direção, eu estou indo para dar um ensinamento. Por favor, acordem e me vejam. Será que você não está vendo que Jesus está vindo na sua direção para te ensinar, para te dar uma direção, uma ordem, um ensinamento? Jesus não se esqueceu de você, Ele está vindo na sua direção, e a prova disso é você estar aqui hoje. Você só está nesse lugar hoje porque Jesus está cada vez mais se aproximando de você, da sua casa, da sua família. Jesus quer livrar você da tempestade. Então quando Jesus vem caminhando e fala para eles, acorda. O que Jesus estava querendo é que eles reconhecessem que Jesus iria livrar eles. Quanto tempo você tem orado? Semana após semana vindo aqui, vem no altar e vem orar. Será que você não acredita de que Jesus pode livrar você desse grande problema que você está enfrentando dentro do seu casamento? Você está vindo aqui orar e você coloca o joelho no chão. Será que você não acredita que Jesus pode trazer livramento para esse sério problema financeiro que você está vivendo nos últimos meses?
Será que você está vindo em vão buscar a Deus? Você ora e jejua e busca a Deus em casa em vão. Será que é em vão? Não é. E aí eu preciso reconhecer isso. O que Jesus queria que eles reconhecessem. Não tenham medo. Nós precisamos vencer o medo. O medo que tenta nos paralisar na hora que a tempestade começa a fazer barulho. E aí, tudo que o diabo quer é que a gente esqueça Jesus e comece a pensar só em fantasma. Terceiro ensinamento: se nós queremos se livrar da tempestade e experimentar um milagre, nós vamos precisar de colocar duas coisas para funcionar: atitude e fé. Diga comigo, atitude e fé. Se você observar, quando Jesus fala, chega e ele diz: olha, não temam, sou eu. E aí o Pedro vira e fala bem assim: Senhor Jesus, é o Senhor mesmo? E Jesus diz: sim, sou eu. E aí o Pedro fala: Senhor, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo em cima da água. Para experimentar o milagre, nós vamos precisar de ter atitude e ter fé. Tem coisas que ainda não aconteceram na sua vida porque você não teve a atitude que deveria de ter tido. Tem milagres que não se manifestaram porque Deus manifestou-se a você. Jesus se manifestou, chegou na hora da tempestade, falou com você, te deu uma ordem, te deu uma direção, te deu um ensinamento. E aí ele falou: e é isso aí, vamos lá. E você não tomou atitude. E por que muitas pessoas não tomam atitude? Porque lhes falta fé. Muitas pessoas não colocam os pés dentro da água como Pedro colocou, porque lhes falta fé. Talvez você tenha pensado, como muitas vezes eu já vi pessoas falar: nossa, Pedro, homem de pequena fé, andou sobre as águas e afundou. Não, senhor, meu filho, Pedro foi o único que teve coragem de botar o pé dentro da água. Talvez você está falando que o Pedro afundou pela pequena fé, mas você não iria dar o primeiro passo igual o Pedro deu. E aí, se eu quero experimentar o milagre, eu vou precisar de ter atitude e acreditar. Se Deus está falando comigo, eu vou acreditar. Quantas coisas que já era para você ter experimentado na sua vida e você não experimentou, coisas que era para você ter resolvido e você não resolveu, porque lhe faltou atitude. Era para você ter feito, era para agir, era para dar o primeiro passo, era para pisar na água, você não fez. E existem muitas pessoas que talvez tinham menos sabedoria que você, menos experiência que você, menos conhecimento que você, menos relacionamento que Deus do que você tem, e essas pessoas passaram batido na sua frente, resolveram a tempestade dela e experimentaram outros milagres, porque elas tiveram coragem de botar o pé dentro da água, e você não. Respira fundo, faça um carinho em quem está do seu lado e fala: eu estou muito feliz de você estar ouvindo essa palavra hoje. Irmãos, amados e queridos, muitos milagres na sua vida ainda não aconteceram porque lhe faltou ter atitude. Muitos milagres na sua vida ainda não aconteceram porque lhe faltou ter atitude. Pastor, mas como assim eu vou ter atitude? Quando Pedro teve atitude é porque ele reconheceu, ele falou: é Jesus, Jesus está falando comigo, Jesus está me dando uma ordem, Jesus está me dando uma direção. E aí ele foi.
Como é que eu vou saber então, pastor, que é Jesus que está falando comigo? Sabe como é que eu sei que quando é Jesus que está falando comigo? É quando eu sou cercado em todos os lados. Parece que tudo que é palavra que vem, pá, parece que é aquilo. Eu estou ouvindo uma música, pá, é aquilo. Eu vou abrir um livro, pá, é aquilo. Às vezes no rádio, aquela palavrinha de 1 minutinho que é na rádio, entra um pastor e... eu falo, meu Deus do céu, que é isso? E quantas vezes que isso aconteceu na sua vida, você foi cercado de tudo quanto é lado, e veio palavra, 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 e Deus falando, e você não botou o pé dentro da água, não teve atitude. Talvez hoje mesmo você está passando por uma grande tempestade, o Senhor está falando com você, e uma das maneiras mais fortes e veementes que o Senhor está falando com você hoje, só vai faltar para você essa semana, você levantar a sua cabeça e fazer o que precisa fazer, e ir colocar a mão no que precisa ser colocado, e resolver aquela papelada, dar o telefonema para quem tem que dar, ir atrás de quem tem que ir, resolver. Atitude e fé. Pedro mostra que ele tem atitude e fé quando ele se coloca disponível. Jesus aparece e ele fala: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir aí contigo. Mostra o coração disponível para experimentar coisas com Deus. Talvez Deus está chamando você para experimentar coisas muito maiores do que as que você já experimentou. Deus está chamando você para algo que você nunca viu antes acontecer na história da sua vida. Deus está chamando você para isso. Só que você só vai abraçar se o seu coração está disponível para essa experiência. Muitos que estavam dentro do barco eram discípulos do Senhor, mas só Pedro se colocou disponível. Nenhum deles saiu. Nenhum deles saiu, só sai. Sabe o que eu tenho percebido? Que só sai para desafios grandiosos, de experiências grandiosas com Deus, aqueles que estão disponíveis a colocar a sua cabeça a prêmio. Como assim? Eu vou arriscar. Se afundar, meu filho. Ou Deus me socorre, me segura, ou então eu não estou servindo a Deus. Agora isso eu vou fazer quando eu entender. Deus, Ele está me mandando obedecer alguma coisa. Pedro mostra que tem atitude e fé quando ele responde positivamente ao chamado de Jesus. Jesus falou: vem, Pedro. Senhor, se é o Senhor, manda eu ir contigo. E o Jesus fala: vem, Pedro. Deixa eu falar uma coisa. Você está querendo experimentar um milagre de uma tempestade cessar dentro da sua casa. Mas Jesus está te chamando para você vir para se envolver com a obra dele, e ele está te chamando, ele está te chamando, ele está te chamando, e você só está negando. Você está numa grande tempestade, você acorda de manhã e fala: meu Deus, você bota a mão na cabeça e fala: meu Deus, me livra disso. Você quer resolver o problema da sua tempestade, mas você sabe, Deus está chamando você. E você só vai acalmar a tempestade se você responder positivamente ao chamado que Deus está lhe fazendo. A tempestade de Jonas no navio só acabou. A tempestade na vida de Jonas só acabou quando ele, lá na barriga do peixe, ele entendeu de que ele tinha que responder positivamente ao chamado de Deus. O peixe vomita Jonas, porque aqui no seu coração ele já tinha decidido que ele iria cumprir o chamado de Deus.
Deus tem um chamado para você aqui, meu irmão e minha irmã, e você sabe disso. Não precisa ficar muita gente falando: olha, você tem que se envolver, olha, você tem que estar com Jesus, olha, você tem que vir para a igreja. Você sabe muito bem que não precisa muita gente ficar falando, porque o próprio Deus já está falando com você há muito tempo. E o segredo para a sua tempestade acabar é você responder positivamente ao chamado de Deus. Pastor, mas eu não sei se vai dar, meu tempo é muito corrido, eu tenho muita coisa para colocar em ordem, eu tenho muita bagunça. Ei, Jesus não está perguntando o que você tem e o que você não tem, Ele simplesmente está te chamando: vem colocar o pé dentro da água, vem. Simplesmente isso. Mas e se eu colocar o pé dentro da água? Aí? Não, aí é com Ele. O seu papel é colocar o pé dentro da água. Fala para quem está do seu lado: eu quero ver você andar pelo mar. Aleluia. Esse andar dentro da água é eu dar o primeiro passo. Chegou a hora de dar o primeiro passo, de fazer o que precisa ser feito, gente. Quantas vezes que você só fica falando: não, que eu vou fazer. Não, vou fazer. Não, eu vou resolver. Não, pode deixar, eu vou resolver. Não, está resolvendo. Tá nada, você não levantou e foi lá botar a mão, porque se você for, a bênção já está ordenada pelo trono de Deus. Deus está chamando você: levanta e vai dar o primeiro passo, meu filho. Aleluia! Aleluia! Chega de ficar deixando o tempo passar. O tempo está passando, a sua vida está passando, você está envelhecendo e não está cumprindo o chamado que Deus tem. Não está vivendo o que Deus tem, experimentando os milagres que Deus tem, e a tempestade continua te perseguindo. O que mais nós aprendemos para viver os 2 milagres de uma tacada só? Se eu quero viver esses milagres, eu preciso guardar o meu coração para não se intimidar com a força da tempestade. Pedro poderia ficar intimidado, porque talvez você esteja aqui e você esteja falando: ok, pastor, eu já dei o primeiro passo. Tem uma coisa que eu sou: corajoso, sou valente. Dei o primeiro passo. Já dei o primeiro passo, já fiz, comecei. Só que eu comecei a tomar atitude e o negócio começou a afundar. E agora? Não se intimide com a tempestade. Porque se você tem convicção de que foi que Jesus que falou: vem. Se alguma coisa der errado e você começar a afundar, a mão dele está ali para segurar você e segurar a onda. O que eu não posso é me intimidar. Na hora que o Pedro começa a afundar, e aí Jesus, ele começa a ficar medo, mas ele não se deixou intimidar. Naquele momento que ele começa a brotar um pouquinho de medo e ele começa a afundar, Jesus fala: ô Pedro, por que você ficou com medo? Existem pessoas que elas são pressionadas, intimidadas pelo vento contrário, e aí elas perdem, elas ficam com medo, elas ficam intimidadas e elas perdem a fé. E aí quando você fica com medo, fica intimidado e perde a fé, você pode cometer um dos maiores erros que filhos de Deus cometem, que é murmurar e desacreditar. Na hora que você começou a ser intimidado e ficar com medo, tá vendo? Esse negócio não valeu nada. Ser fiel a Deus, ser fiel dizimista não valeu nada. Tá vendo esse negócio de envolver há anos envolvendo com a obra? Não valeu nada.
Está vendo? Há anos me doando para ajudar a vida das pessoas. Ó, isso aí, ó. Está vendo que eu recebo é isso, ó. Não faça isso não. Não faça isso. Eu estou no meio do mar. E se eu comecei a afundar, eu vou precisar da ajuda de Jesus para me manter de pé. E eu só vou conseguir a ajuda de Jesus para me manter de pé se eu fechar a minha boca, parar de reclamar e fixar os meus olhos no Mestre. Pedro conseguiu segurar as mãos de Jesus porque ele olhou o Mestre. Ele não olhou as ondas, ele não olhou o vento, ele não olhou o barco, ele olhou para o Mestre. Se você quer sair, dei o primeiro passo e agora estou na tempestade, o que eu faço? Fecha a sua boca, fala para quem está do seu lado, para de reclamar. Diga, pelo amor de Deus, para de reclamar, fixe o seu olhar em Jesus. Porque se você tiver com o seu olhar fixo no Mestre, a hora que ele botar a mão e falar assim, segura aqui meu filho que eu vou te socorrer, você agarra. Sabe o que tem acontecido com muitas pessoas hoje? Elas estão no meio da tempestade. Jesus está com a mão estendida para você, segura aqui meu filho. E você não está vendo. Sabe por que você não está vendo? Porque você está olhando o vento e está reclamando. Que droga, está vendo? Que porcaria. E que isso e aquilo. E a mão de Jesus está aqui. E você está olhando para o barco e está falando, está vendo? É isso que dá. Meu esposo, minha esposa, olha os irmãos, a igreja não ajuda. E isso. E Jesus está com a mão assim, ó. E você não consegue ter o socorro de Jesus. Porque você está fixando seu olhar para tudo quanto é lado. Menos para um mestre que pode te salvar. Pedro fixou o olhar no Mestre. Você está no meio de uma tempestade. Para quem que você está olhando? Para a tempestade. Todo dia você já acorda pensando no problema, reclamando do problema e fala, essa semana vai ser tudo ruim de novo. Todo dia você acorda e fala, que droga de casamento, que droga de filho, que droga de emprego, que droga, vai ter que ir essa semana de novo, tudo de novo, cuidar de gente, cuidar de vida. É assim que você faz? Não tire o seu olhar de Jesus. Olhe para Ele. Porque é ali que está garantido o milagre que você precisa. E por último, para terminar, o texto diz o seguinte: sentindo que o vento estava forte, Pedro teve medo. E começando a ir para o fundo, ele clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão. Aí Pedro viu a mão de Jesus e segurou. Jesus falou para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Diga comigo, dentro do barco, o vento acalmou. Jesus, quando segura na mão de Pedro, ele vira para Pedro e fala, homem de pequena fé. E quando ele fala homem de pequena fé, ele pega o Pedro e coloca Pedro dentro do barco. O segredo do vento acalmar é você estar dentro do barco. Se você parar para perceber, a tempestade, ela permaneceu quando Pedro colocou ali os pés dentro da água e deu o primeiro passo. Deus estava querendo, Jesus estava querendo testar a fé de Pedro para coisas maiores que ele iria se deparar lá na frente. A tempestade, ela estava ali como um teste de Deus. Aí,
o Pedro começa a afundar. E Jesus fala assim: ok, Pedro, segredo para a tempestade acalmar: definitivamente, volte para dentro do barco. Eu quero finalizar dizendo para você: a tempestade, ela vai finalizar se você não pular fora do barco. A tempestade, ela vai finalizar se você voltar para dentro do barco que um dia você pulou fora. Talvez você estava envolvido com Deus, com a obra de Deus, e com a tempestade, quando ela veio, você pulou fora do barco e nunca mais entrou para se envolver da maneira como se envolvia. Talvez veio tempestade na sua casa, no seu casamento, da sua família, e você pulou fora da sua casa e da sua família. O segredo para você manter o milagre de Deus e acabar a tempestade é você voltar para dentro do barco. Não saia de dentro do barco. A tempestade pode criar fantasmas imaginários que vai falar para você assim: olha, o que a tempestade pode falar? Sai fora, acaba com esse casamento, sai fora, isso não é para você. Sai fora dessa igreja, sai fora dessa célula. Fantasmas imaginários querem jogar você para a profundeza do mar. A palavra de Jesus para você: quer ver a tempestade acalmar? Não saia de dentro do barco. Se você algum dia saiu para fora do barco, volta. Se você está dentro do barco e está sendo pressionado na sua mente para sair dele, a palavra é: não saia, fica dentro do barco. Por favor, fique de pé.